A gente chama aqui a Vânia, né? Companheira de luta, né? Também do Sintofscar, né? E representante da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, para que ela possa conversar aqui com a gente nos próximos minutos sobre a carreira, né? Que foi uma das maiores reivindicações que fizemos durante a greve. Né? Então, Vânia, tá certo. Agradeço. Sozinho? Eu? Ixi. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui. Quero dizer o quanto eu amo essa cidade, o quanto eu amo esse estado. Eu já falei numa plenária da FASUBRA e não me canso de dizer que vocês salvaram o nosso país. Vocês fazem parte, né, daquele grupo seleto de salvadores da pátria, certo? E eu amo essa cidade. É a terceira vez que eu estou aqui e sempre que eu sou convidada eu venho com o maior prazer. Muito obrigada pelo convite. Feliz também, fiquei muito feliz porque lá em São Carlos a cidade elegeu um prefeito bolsonarista. A gente não conseguiu eleger um prefeito que a gente estava defendendo, que era do PT. Mas aqui vocês lavaram minha alma. Eu estava acompanhando a eleição daqui. Eu fiquei muito feliz. Vou aposentar lá em São Carlos, eu venho para cá. Aqui a gente deu 2 recados. A gente deu recado para a extrema-direita, mas a gente também deu recado para aquela pessoa que se dizia de esquerda e que resolveu trair a classe trabalhadora por problemas pessoais. Então, eu acho que aqui foi, assim, uma vitória magnífica por conta disso. Gente, mas vamos falar um pouquinho de carreira? Aí me chamam para um painel, carreira, né? Oxe, não tem quase nada para falar de carreira, certo? Eu falei, o que eu vou falar? Bom, tem muita coisa para falar de carreira e eu não vou entrar em detalhes específicos de nenhuma questão, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas se tiver perguntas a gente vai respondendo, já respondi algumas lá fora. Eu vou falar um pouco do acordo de greve, vou falar um pouco como andam os GTs, que eu acho que é isso que o pessoal está querendo saber. E vou falar um pouco se a gente vai ou não vai ter reajuste em janeiro, se vai ou não vai mudar a tabela em janeiro, como é que está isso, tá? Eu acho que isso é o principal, tá certo? Vou tentar falar sem usar aqui o meu notebook, porque a gente está um pouquinho de tempo aí, eu acho que a gente já tem um acúmulo, né? Mas aí a gente, se depois eu deixar alguma coisa para trás, vocês vão perguntando e a gente vai falando. Eu não preciso dizer do prazer que eu tenho aqui em apresentar uma carreira que nasceu aqui, né, gente? A carreira nasceu aqui no Ceará. Então, a carreira que nós temos hoje, ela é fruto de um trabalho que se originou no grupo de carreira aqui do Ceará. Então, vocês já sabem de cor e salteado de como é que foi essa proposta e como que é a proposta que foi aprovada. Lógico que na construção coletiva, e a gente precisa disso na FASUBRA, para que a gente possa avançar, né? Porque para quem participou ativamente do processo de construção da carreira, viu que ela começou de uma forma e ela, no final, quando chegou, ela tinha algumas diferenças, porque a gente vai construindo, juntando pessoas que defendem a mesma proposta, mas que às vezes têm algo para acrescentar ou para contribuir, e aí a gente vai agregando para a gente poder chegar no final na proposta que nós temos hoje. Então nós temos uma proposta que foi aprovada em plenária e a partir daí a gente começou essa negociação e fomos para a greve, uma greve extremamente vitoriosa. Eu falo extremamente vitoriosa porque apesar da gente não ter conquistado a tabela que nós queríamos, nós conquistamos muitas coisas que a gente tentava mudar há muitos anos e não conseguia, que foi a mudança da estrutura da tabela, que foi o RSC, que a gente conseguiu há muitos anos que a gente defende, que a gente propõe e a gente não avança. A gente conquistou uma estrutura que a partir de agora nos possibilita conseguir mais avanços do que a estrutura anterior que nós tínhamos. Então, assim, e se a gente for ver as últimas negociações da FASUBRA, foi a negociação onde a gente teve o maior aumento salarial desde a implantação do PCCK. Então, assim,
Era tudo que a gente queria? Não, não era. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e quem está mais tempo aqui, eu estou vendo que tem muita gente que é mais experiente, nunca em nenhuma greve a gente conquista o que a gente está propondo, né? Então, a gente sempre avança, e nessa eu considero que a gente avançou muito. Bom, do avanço que nós tivemos, eu vou abrir aqui o termo de acordo só para não deixar nada para trás. Só um minutinho, só para eu pegar o termo de acordo aqui para colocar para vocês tudo que a gente já avançou e como é que está isso. Eu vou tirar esse vaso daqui, porque eu não quero ser a coisa que tem que pagar no final dessa coisa um vaso, que eu não sei quanto custa, mas vamos lá. Bom, a primeira cláusula do acordo de greve, ela está contemplada no PL. Aliás, tudo está contemplado no PL, tudo, do final da greve, várias coisas foram remetidas para ser construídas dentro da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, inclusive a construção da minuta do PL. Então, nós, dentro da Comissão Nacional, construímos todo o PL. E aí, o que vocês já sabem, aqui não preciso deixar para o final para fazer suspense, é que de todos esses pontos, o governo tirou 4 pontos do PL. Então, já vou dizer o que o governo tirou do PL. Ele tirou o RSC, tirou porque não vai ter? Não. Até porque o acordo de greve, ele é bem explícito. Será implementado o RSC a partir de abril de 2026. Se o governo não fizer isso, é quebra de acordo e nós temos aí todas a questão legal para que a gente faça uma greve por quebra de acordo. E quando o governo tirou do PL, embora nós não concordamos com o que ele disse, o argumento foi: como o orçamento não é agora, o orçamento é para o ano que vem, ou seja, em 2025 que se discute o orçamento de 2026, então ele estará fora do PL, entraria no PL o ano que vem. Nós discordamos um pouco desse entendimento, mas a gente nós fizemos 2 dias de paralisação para que reivindicamos que voltasse para o PL, mas não conseguimos, não voltou. Então o RSC ficou para o PL o ano que vem. O reposicionamento de aposentados, que também é uma pauta desde 2005, quando a gente implantou o PCCETAI. Para quem não sabe o que é o reposicionamento de aposentados, eu vou falar bem rapidamente, assim, bem simples, vou tentar falar de uma forma bem simples. Quando a gente foi enquadrado em 2005, e muita gente aqui não estava aqui, né, tem muitas carinhas novas que não estavam aqui no enquadramento de 2005, nós fomos enquadrados por tempo de serviço público federal. Então, quem já estava no final de carreira, e no PUCS, a gente tinha uma carreira que não era uma carreira, a gente tinha uma tabela onde a gente subia por tempo de serviço, por mérito, mas também... Não vou projetar não, vou só falar, tá? Eu acho que é melhor, pode deixar. E o pessoal, eu só vou falando as cláusulas do acordo de greve aqui, eu acho que não precisa. Tá. Bom, aí, o que aconteceu? A gente subia por tempo de serviço, por mérito, mas a gente também, se fizesse qualquer curso, também ganhava nível, como se fosse mérito. Teve uma greve, que eu não lembro se foi o Temer, que a gente fez greve, em vez de dar reajuste salarial, ele deu 4 ou 5 padrões para todo mundo, então todo mundo andou na tabela para poder ganhar um salário mais alto. Significava o seguinte, que com pouco tempo de serviço a gente já estava no final de carreira. E tinha muitos companheiros que trouxeram, averbaram o tempo de fora e aposentaram com o tempo de fora, mas o tempo, como acontece hoje. Só que quando foram enquadrados no meio da tabela, porque não foi enquadrado com todo o tempo que tinha, sim só o tempo de serviço público federal. Isso gerou VBC. Na época, quem estava aqui sabe o que era. Ele foi enquadrado numa tabela onde o salário era menor do que o salário que ele ganhava. Isso gerou um valor que a gente denominou de VBC, vencimento básico complementar. Só que quem estava na ativa, gente, continuou galgando, por exemplo, quem estava lá, foi enquadrado no meio, mas estava na ativa, cada 2 anos, na época era 2 anos, começou com 2, passou para 18, agora conquistando 12. A cada 2 anos subia 1 e chegou no final. Agora os aposentados não. Então, desde então, a gente reivindica que os aposentados, eles foram tratados de uma forma igual aos ativos, mas eles não eram iguais, porque eles não tinham a mesma chance de chegar ao final da carreira como os ativos tinham. E eles já tinham chegado no final da carreira quando eles eram aposentados. Então, qual que é a reivindicação?
que eles sejam reposicionados no padrão relativo ao que eles estavam quando se aposentou. Porque tinha gente que não estava no final, mas faltava um para o final, faltava 2 para o final. Então, que eles sejam colocados no padrão relativo na tabela nova. Isso, olha, desde 2005, a gente conseguiu, conquistamos isso em algumas universidades, por dentro dos conselhos universitários, e teve algumas universidades que implantou, porque a gente conseguia mudar, né, a alocação lá, porque como você pode mudar cada vez que o servidor tem o tempo de serviço, né, ele muda, vai mudando o padrão, a gente tinha uma época que a gente conseguia fazer isso para os aposentados também, até que o governo percebeu o movimento que a gente estava fazendo por dentro da universidade e bloqueou o sistema dos aposentados, a gente não conseguiu mais. Então, que eu me lembre, Santa Maria conseguiu fazer para os aposentados de lá, a Federal Fluminense conseguiu fazer, Goiás fez por uma parte, quando foi colocar outra parte já estava bloqueado, não conseguiu. A Rural de Rio de Janeiro também conseguiu para uma parte, não conseguiu para outra, porque também bloqueou. São Carlos aprovou no Conselho Universitário, mas na hora de implementar a gente não conseguiu. Então, desde então, a gente tem essa demanda, que neste acordo de greve foi o que a gente mais avançou, porque o que o governo colocou? Vão se montar um GT com MGI e com a comissão, com membros da FASUB e do SINASEF, para ver quem que vai ser contemplado, qual que é o impacto financeiro e implementar, tendo essa possibilidade de implementar em 2025. Esse GT, isso já estava, a implementação disso estava no PL, o governo tirou e montou o GT. Esse GT já teve 2 reuniões, a última reunião, aí já vou dando os informes lá, estou falando lá do passado, lá de trás da greve, e já estou falando do que está hoje. Como que está esse GT? Esse GT já teve 2 reuniões. A segunda reunião, eu não sei se vocês viram os informes, mas os nossos colegas que estão no grupo de trabalho disseram que avançou bastante, que o governo concordou com a metodologia que a gente mostrou, que tem que ser feita. Agora só está fazendo o levantamento das pessoas contempladas, porque você precisa pegar os dados lá de trás, de antes do PCCETAR. Então, a gente está com uma expectativa boa de que a gente consiga, junto com o RSC, porque aí sairia no mesmo projeto de lei, e colocar a implementação aí da questão do reposicionamento dos aposentados. Qual foi a outra coisa que o governo tirou? O cargo de auxiliar em educação. Na greve, a gente discutiu retomar as vagas que estavam vedadas para concurso em 2 cargos amplos, que eram de técnico em educação no nível de classificação D e de analista em educação no nível de classificação E. Bom, as entidades sindicais propuseram um 3º cargo amplo, que seria o auxiliar em educação no nível de classificação C, mas com a seguinte ressalva: esse cargo seria para resgatar os cargos que estavam extintos em A e B, e não para colocar os cargos de C que a gente quer mudar para D, porque eu vou chegar na racionalização. O governo não concordou e tirou este cargo. Então, a gente de cargo amplo ficou no PL, o técnico e o analista, que é em D e E. E qual foi o 4º ponto, que também a gente ficou muito chateado, para não dizer puto, que foi a questão da transição da aceleração por capacitação. Todo mundo sabe que que agora, a partir da nova tabela, nós vamos ter a cada 5 anos, vai ter, além desses 5 anos, você já ter subido 5 níveis, porque de ano em ano você pode subir padrão, né, mudar o padrão. Você também pode, se você tiver capacitação, acelerar 1. Então, dá 5, você subiu 5 por mérito e mais 1 por aceleração. Fazendo com que quem ingressar na carreira agora possa chegar no final da carreira em 15 anos. Quem fizer capacitação chega em 15, quem não fizer chega em 18. Então, a nossa carreira você alcança, né, mais rápido o topo. E por quê? Todo mundo sabe o porquê, né? A gente falou tanto disso, mas não custa falar de novo. Porque, por conta das novas regras da Previdência, é muito melhor os companheiros ficarem parados no final da carreira, ganhando um salário maior, porque a média no final vai ser maior do que ficar galgando ano a ano e demorar 30 anos para chegar. Quando você faz a média, porque infelizmente nós não derrotamos as reformas, né? Quando você faz a média, você vai pegar a média de salário menores até, então quanto mais tempo a gente ganha mais, melhor a média salarial para poder aposentar. O governo tirou regras de transição
seguinte, na regra de transição, a gente vai aproveitar, eu falo quando a gente vai, porque a gente continua mantendo a mesma proposta, e quando eu falo a gente, é toda a Comissão Nacional, não só as entidades sindicais, FORGEP, CONIF, RANDIF, SMEC, CETEC, todo mundo que está na Comissão Nacional teve acordo com essa proposta. A gente pegaria o tempo de serviço que as pessoas já têm, né? Por exemplo, eu estou lá no 7, no padrão 4, mas no nível 7. Eu vou ser enquadrado na nova tabela onde? Eu estou no 7, 8, 9 e 10, porque eu somo mais 3 por causa dos meus padrões de capacitação. Então eu vou direto para o 10. Só que se eu tenho 10 anos de serviço, e já tenho as capacitações, então eu vou poder, além de estar no 10, já acelerar na transição mais 2. Eu iria para o 12, já logo em janeiro. Janeiro que a gente recebe em fevereiro. É bom deixar isso muito claro, porque é muito explícito, desculpa usar o claro, é muito explícito, certo? Porque para não chegar em janeiro, mas meu contra-cheque não veio com nada, não recebeu nada. Não. O contra-cheque de janeiro é o salário de dezembro. A gente vai receber o reajuste em 5 minutos, não falei nem metade do acordo de greve, mas já vou chegar lá. Gente, vocês não colocaram a melhor pessoa aqui para falar em 15 minutos. Eu vou usar o tempo como se fosse 2, pode ser? Bom, é assim, isso foi tirado do PL, essa transição, que ajuda muito a categoria, muito, né, a gente acelerar. Agora, o governo, segundo o LGI, ele não diz que é contra, ele diz que é uma regra que tem que estar no decreto. E o que a gente já fez? O GT Desenvolvimento já pegou tudo que estava no PL da transição, já fez o decreto e já encaminhou o decreto. Porque este decreto, gente, se é transição, tem que ser para janeiro, não tem transição para o ano que vem, transição tem que ser agora. Então a gente tem que ficar no pé do governo, mesmo que não sair efetivamente em janeiro por algum motivo de não der para aprovar o decreto até janeiro, quando sair tem que sair retroativo a janeiro, porque a transição é janeiro. Então o que está contemplado para janeiro? Aí o pessoal fala, mas o que ficou no PL? Então vamos lá. Ficou o reajuste de 9% em janeiro de 2025, que a gente vai receber em fevereiro, e o reajuste de 5% em abril de 2026. O aumento do STEP de 3,9 para 4 em janeiro de 2025 e para 4,1 em abril de 2026. A nova estrutura da carreira, que joga o pessoal para aquela tabelinha. Se depois vocês tiverem dúvida, a gente pode projetar ela aqui. Que pega quem está hoje. Por que a gente trabalhou com 19? Apesar da gente ter 16 níveis, nós temos um padrão 1, 2 e 3. E para cada padrão desse, você soma um nível da nova tabela. Então, se eu estou no 7, no capacitação 2, eu vou para o 8. Se eu estou no capacitação 3, eu vou para o 9. Se eu estou no 4, eu vou para o 10. Então, é isso que serve. Por isso, o nosso até o 19. O interstício de progressão para mérito passou de 18 para 12. Então agora vem a outra coisa boa. Quem tem 12 meses em dezembro, em janeiro, além de ser enquadrado, já sobe 1, porque aí o 12 conta, certo? Quem tem em janeiro tiver 18, porque eu tinha que esperar 18 anos, o que vai acontecer? Vai subir 1 com 12 meses e vai guardar ainda 6 meses para o próximo, então daí 6 meses sobe mais 1. Quem tiver 18 meses em dezembro, esse é um azarado danado. Por quê? Porque vai subir em dezembro com 18 e chegar em janeiro zerado, porque em dezembro ainda vale as regras antigas dos 18 meses, certo? Então é isso. Então isso começa a partir de janeiro. O que mais está a partir de janeiro? Acabou a correlação indireta para os cursos de qualificação, o incentivo à qualificação. Quem hoje recebe, qualquer percentual que é relação indireta, automaticamente, não tem que pedir nada, não tem que apresentar nada, automaticamente vai ser revisado e vai passar a receber de relação direta, tá certo? O que mais que entra em janeiro? As correlações dos pisos salariais. O E passa a ser a referência, o A e o B, o A tem 35% do piso
piso do E, o B tem 40% do piso do E, o C 50% e o E e o D 61%, certo? Deixa eu subir aqui que eu bati a mão aqui. O que ficou para discutir em GTs? Que a gente não vai ter. O VBC. O VBC nós conseguimos. Vocês lembram que toda a greve que a gente fazia, a gente tinha que colocar no termo de acordo que não absorvia o VBC? Pronto, nós vamos mudar nesse PL a lei. Então o VBC não será mais absorvido, então deixa aquele negócio que tem que lembrar, porque senão a gente perde. Para quem não lembra, ou não sabe porque não viveu o que é o VBC, cada vez que subiria o salário, pela regra, pela lei, a gente teria que diminuir o valor do VBC. Então isso já está no PL, certo? O RSC eu já falei para vocês que ficou para o ano que vem. O decreto 999991, né, Claudinho, o decreto 99999, que dispõe sobre... A gente tinha, lá atrás, quando a gente implantou o PCCTAR, a nossa capacitação era feita dentro das instituições. A gente recebia o valor da capacitação, cada instituição de ensino recebia um montante e a gente era, cada instituição, que era responsável por fazer a capacitação. Lá o governo dos tenebrosos e dos maléficos mudaram isso com esse decreto 99, colocou todo mundo na escola de Estado e na greve a gente conseguiu que a gente voltasse para ter. Agora o GT Desenvolvimento terminou esse trabalho de modificar o decreto, não vai extinguir, vai modificar o decreto para que a gente para que a gente tenha de novo a nossa capacitação dentro das instituições. Então nós vamos receber orçamento e aí a CIS tem um papel importante de ver se as instituições estão usando o dinheiro da capacitação, porque vocês sabem que tem muita instituição que pega o dinheiro da capacitação e usa para outras coisas, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas tem muita, para não dizer todas. Então é o papel da CIS também fiscalizar esse orçamento aí, certo? A racionalização entrou também no acordo de greve, que a racionalização dos cargos vagos e a vagar e dos cargos ocupados seria feito pela Comissão Nacional de Supervisão de Carreira. Isso aí eu vou falar no final, porque isso aí é um pouquinho mais complicado. Não, detalhado, né? Aí teve várias outras coisas que eu vou pular aqui, gente, que é da hora ficta e de não sei o quê, que a gente já divulgou. O plantão 12 por 60, mas é importante para quem está nos hospitais, tá? Mas isso está dentro do acordo de greve, mas eu acho que o Mário Júnior, quando ele vai falar do HU, eu acho que aí ele pega melhor isso, tá? A questão do afastamento para capacitação, que a gente não tem uma legislação, também ficou para que esteja elaborado dentro da Comissão Nacional, isso ainda não foi feito, tá? As 30 horas, tudo isso está dentro lá do acordo de greve. Tudo isso está dentro do acordo de greve para ser trabalhado dentro de grupo de trabalho. Então, as 30 horas, que é também uma ansiedade, porque é uma demanda da categoria de muito tempo. As 30 horas tem o GT que vai trabalhar, mas esse GT ainda não começou os trabalhos, é por isso que a gente cobra constantemente do governo, né, que isso seja implementado, porque muita gente, muita gente não, toda a categoria quer as 30 horas, né? Eu não sei se aqui vocês tinham alguém que já fazia, né? Então, eu não vivi nunca essa realidade, eu sou de uma instituição que nunca teve ponto eletrônico, mas também tem outras coisas que lá a gente é bom. São Carlos nunca teve ponto eletrônico, nunca. E quando ele começou a ser implementado, a gente entrou com o PGD para trabalho presencial e nós não temos ponto eletrônico. Mas a gente nunca conseguiu avançar nas 30 horas, tá? Para eu fechar aqui, e se a Ives tem alguma pergunta, eu estou no GT Cargos, né? No final se desdobraram 3 GTs da Comissão Nacional, o desenvolvimento, que já terminou os trabalhos, que é o que colocou, fez aí as regras não é portaria, os decretos, a proposta de decreto para a questão da transição, que eu falei para vocês, mas também por causa do decreto 99999,
ambientes organizacionais que, embora a gente não use mais os ambientes, porque não tem mais correlação direta e indireta para discutir isso, os ambientes eles vão servir para a questão de capacitação por local de trabalho. Então, eu continuo os ambientes organizacionais na nossa carreira. Tá? Aí teve o GTRSC, que só o nome já diz, é um GT à parte, certo? Mas por incrível que pareça, é o GT que mais andou, que já tem, eu acho que vocês já devem ter tido acesso a, e se não tiveram, eu acho que depois entra aí no final, a gente pode repassar, a um documento onde já tem o que foi construído, lembrando que o RSC, porque a gente às vezes olha aquele documento lá que foi elaborado pelo GTRC e fala assim, eu não me enxergo meu fazer em nada disso aqui. Aquilo ainda está em construção. E os fazeres de pontuação do RSC, gente, vai ser um fazer constante. Não tem um negócio de dizer, olha, isso aqui terminou e acabou. Quem se enquadra aqui se enquadra. Não. Como o mundo do trabalho muda, como a gente não consegue ter a dimensão de norte a sul desse país, de todas os fazeres, a gente vai ter que ir atualizando essa lista de fazeres constantemente. Então, a próxima plenária da FASUBRA, que será no dia 5, 6 e 7, vai discutir as propostas de RSC e a proposta de racionalização. E lá a gente vai poder contribuir, se tiver já propostas que não foram contempladas, mas também tirar resoluções como essa que a gente já identificou e que isso tem acordo dentro da FASUBRA, que essa normatização tem que ser através de portaria para que seja mais ágil da gente modificar. Uma portaria de todos, sai um decreto regularizando o RSC, mas tem uma portaria com os fazeres, que a gente pode atualizar essa portaria constantemente, e aí o papel de quem vai ser atualizado? Vai ser da Comissão Nacional através de propostas que vêm da base. E por último, e o mais tranquilo, a racionalização. Essa não tem polêmica, essa todo mundo concorda. Então, assim, que pé que está a racionalização? A gente conseguiu no GT Cargos terminar o decreto dos cargos vagos e a vagar que estão impossibilitados de contratação hoje. Então, isso já está pronto, já foi para o NGI, e neles a gente fez, a partir de como que nós fizemos esse decreto? Nós construímos, a partir de agora, áreas e especialidades dentro das áreas. Então, nós não vamos ter no cargo amplo aqueles cargos com aqueles nomes que a gente tinha, mas a gente vai ter as áreas e dentro de cada área a gente vai contemplar os cargos que a gente quer que seja contratado. Então, foi dessa forma que foi elaborado. Neste trabalho, nós da FASUBRA conseguimos colocar, esperamos que o MGI não tire, fazeres dos cargos que a gente quer racionalizar. Vou dar um exemplo para vocês. Pegamos fazeres lá dos auxiliares de enfermagem, dos auxiliares de administrativo, dos assistentes de alunos e do assistente de laboratório, e já colocamos nos fazeres das especialidades dentro do cargo em D. Porque a gente pretende agora, no grupo de racionalização, que é a segunda parte do trabalho, é começar com a racionalização dos cargos ocupados, a gente pretende tentar trazer os cargos, que foi o que a gente sempre brigou dentro da FASUBRA, que é a proposta nossa ad eterno, que é trazer os cargos do nível C para o nível D. Não vou mentir para vocês, o governo diz que isso é provimento derivado, que a gente só pode trazer cargo vago, não pode trazer cargo ocupado. É uma briga que a gente já tem e não vamos abandonar. E vai depender da nossa força conquistar isso ou não. E esse também vai ser um tema da plenária da FASUBRA, que vai acontecer no dia 5, 6 e 7. Eu vou dizer para vocês que na Comissão Nacional nós estamos sozinhos, só a bancada sindical defende transpor cargos ocupados, o CONIF não, a ANDIFES não, o MEC não. Então, assim, o nosso papel também, enquanto instituição e sindicato em cada local, é pressionar os reitores para que possa pressionar a ANDIFES, para que contemple a nossa pauta, certo? Dizer que se a gente aprova na Comissão Nacional significa que o MGI vai aceitar? Não necessariamente, mas já é um passo, né, a gente ter a aprovação. E se os reitores votarem com a gente consegue aprovar, senão fica aquele 8-8, 8-8 fica empatado, porque bancada sindical 8, a bancada do governo 8, e a gente fica naquela história. E a gente não tem um argumento de dizer, olha, aprovamos na Comissão Nacional. Né? Então, é importante que a gente faça isso.
Terminando o decreto dos cargos, que eu já falei que nós já terminamos encaminhando, agora vai começar a discussão da racionalização dos cargos ocupados. Vai ser montado um outro GT pelo governo, né? Porque terminou o trabalho do primeiro, que era a descrição dos cargos, agora vai montar o outro GT, que pode ser com as mesmas pessoas. A gente vai discutir na Fazenda quem é que vai. Eu acho que eu vou pedir para o Daniel ou a Cláudia assumir o negócio da racionalização, porque eles estão chegando, eles estão aí todo empolgados. E aí a gente vai continuar esse debate, e esse debate a gente vai ter que travar com a categoria e dizer o seguinte: não é fácil, não é fácil. A gente teve uma possibilidade, só para encerrar minha fala, a gente teve uma possibilidade de resolver isso dentro da correlação dos níveis de classificação, que era igualar o A com B e o C com D, que era a proposta das entidades da categoria, não é nem proposta da categoria, certo? Que foi aprovada em plenária. A gente não conseguiu. Infelizmente, tivemos até jogo da própria categoria jogando contra isso, mas nós não conseguimos avançar por N motivos. Tá? Se a gente tivesse igualado o C com D em 60%, que era o que a gente propunha, a gente não estava discutindo racionalização de cargo ocupado hoje. Porque eu acho que aqui ninguém se incomoda de mudar nome de cargo. O que a gente quer, e eu falo a gente porque eu sou nível de classificação C, eu sou auxiliar administrativo, o que a gente quer é receber o mesmo salário para fazer o mesmo trabalho. É só isso. Ninguém está pedindo nada de é desvio de função. Não é desvio de função. A universidade mudou, o mundo do trabalho mudou, não existe mais o fazer do auxiliar administrativo, aquele que só, né? Então, assim, estou falando do auxiliar, mas o auxiliar de enfermagem é a mesma coisa. Vocês têm os hospitais aqui, o quanto que os auxiliares de enfermagem fazem a mesma coisa que os técnicos. E todos têm o curso técnico, porque para trabalhar hoje com o paciente, se você não tiver o curso técnico, você não pode estar dentro do hospital lidando com o paciente, e você faz a mesma coisa e ganha um salário hoje, que a média é uma diferença de R$ 1.000 a R$ 1.400, dependendo se você tem qualificação ou não. Eu tive em São João del Rei, e teve uma pessoa no plenário que me deixou extremamente revoltada não, desgostosa, vamos dizer assim. Ela fez a conta de quanto que a gente perdeu desde 2005 até agora e descobriu que eu podia comprar uma casa de 250 mil se eu tivesse recebendo essa diferença. Falei, não me fale isso, porque é a diferença salarial mês a mês, né? E é bom, e a gente tem que dizer o seguinte, porque isso não é só o servidor. A gestão também sofre com isso, porque quando você tem um servidor que está trabalhando ali, revoltado, porque está do lado de um colega que faz a mesma coisa, e às vezes aquele que está no nível C ainda é chefe de quem está no pessoal do nível D, porque tem mais tempo, porque tem mais qualificação, porque se qualificou, e recebe um salário muito menor. Então essa é a nossa briga, que se a gente não conseguir por dentro da racionalização, nós não vamos abandonar nunca a questão da correlação. A proposta da Fazubra é igualar as correlações, enquanto a gente não conseguir isso, a gente não vai sossegar. Gente, é isso, eu acho que de carreira eu falei, no geral do básico, de como está tudo, certo? Dizer que a nossa greve foi extremamente vitoriosa e a gente só conseguiu chegar nesse ponto que nós chegamos porque a categoria foi guerreira até o final. Nós não esmorecemos, entramos quase todo mundo logo no primeiro dia, ficamos firmes até o final, e que isso que fez a gente conquistar, e o que a gente não conquistou dessa greve, com certeza conquistaremos em greves futuras. É isso, eu agradeço, e se tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Tá bom? Muito obrigada. Gente, é sempre bom ouvir a Vânia, né? Ela abriu para perguntas. Tem alguma pergunta? Alguém? Eu tenho. Vamos nos inscrever então, né? Só um instantinho. Alguém pode me ajudar aqui na inscrição? Pode ser, Emerson? Primeira, aquela moça lá. Como é teu nome? Sara? Pronto. Gideão. Quem mais? Eveline. Zé Maria Castro. Quem mais? Perdão, gente, eu não vi. Quem mais? Mais alguém? Não, né? Pronto. Na segunda pessoa que vai falar aqui, a gente encerra as inscrições, tá bom? 3 minutos, alguém pode
Pega 3 minutos aqui. Pronto, primeira pessoa, Sara. Se quiser vir, Sara. Se a Vânia puder ouvir. Só não sei como é que fica a gravação, mas eu te ouço. Sara, tem aqui. É que meu perfil é ser meio lombarde, sabe? A galera me conhece mais pela voz do que pelo meu rosto. Foi quem levou a Greg na Milagre. A gente levou junto. Sara pra reitora. Enfim, mas eu queria... Bom dia. Eu queria pedir para vocês, por favor, explicar. Eu vou usar até uma expressão que o pessoal usa. Explica como se fosse uma pessoa de 5 anos, como é que é esse negócio da evolução dos cargos. Tipo assim, agora eu estou no nível tal, e quando vier a mudança eu vou para outro nível. Eu não entendo isso de jeito nenhum. Pode ser por bloco? Pode ser por bloco? Ah, o microfone está na minha mão. Vamos fazer a cada 5, aí pode ser? Eu acho que ajuda. Porque se ficar uma em uma, o negócio fica moroso. Na fala do Gedeão, assim que ele concluir, tá, e encerram-se as inscrições. Oi, Vânia. Bom dia. Bom dia a todos, todas. Vânia, eu fiz essa pergunta ao Doni, aí o Doni me pediu que eu perguntasse a tu. É o seguinte, vou falar do meu caso, né? Que 26 de janeiro eu completo exatamente 1 ano e 8 meses, uma progressão. Em janeiro. Então eu vou ser contemplado. Né? E outra pergunta, o que vai acontecer com esses 6 meses a mais? Tá? Era essa a pergunta, professor. Obrigada, Gideão. Encerrou as inscrições, né? Ainda tem mais uma? Tá. Então, na quinta inscrição, a gente termina as inscrições, tá? Próximo é Evelino, por gentileza. Prepara, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é. José Maria Castro. Uma situação que já existe, eu não sei se ela entraria aí na questão da racionalização, mas a situação é a seguinte, o caso dos vigilantes, que eram da classe C e conseguiram passar para a classe D. Foi a única categoria que, em outrora, conseguiu esse avanço, né? Que ainda permanece. A minha pergunta é, haverá algum momento nesse processo de verificação dessa situação em detrimento às outras categorias, porque já tem uma motivação de um movimento da classe C, dos auxiliares, né, em relação a essa questão. E aí é uma pergunta de esclarecimento a respeito da situação. Entendi. Obrigada, Evelino. José Maria Castro. Vânia e demais companheiros e companheiras, recentemente, eu acho que menos de 10 dias atrás, Zero, só um pouquinho. Zé, desculpa. É que eu vou precisar mostrar para responder uma pergunta, só para passar para ela. Desculpa te perguntar. voltando, há menos de 10 dias atrás, para todo o plenário tomar conhecimento, quem não tomou, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que vinha desde 1991 com a primeira reforma administrativa do governo FHC. Quando fez a reforma, os partidos de esquerda entraram com ação questionando o trâmite dessa reforma administrativa. O Supremo deixou lá, rolou 91, quando foi agora, há 10 dias atrás, ele tomou uma decisão. E qual é a repercussão disso? É que a partir de agora,
todo o serviço público federal, estadual e municipal poderão fazer concurso público via CLT. Não proibiu fazer por regime jurídico único, mas também abriu para fazer a CLT. A minha pergunta é, se vocês, eu sei que está cedo, mas eu acho que é importante você que está aqui no Nacional, já ver quais são as repercussões disso, já que alguns concursos poderão acontecer no ano que vem, via CLT, qual é a repercussão disso dentro da nossa nova estrutura de carreira. Obrigada, Zé. Próxima pergunta é a Nira, encerra na Nira, tá? Vânia, vai estar pensando. Vânia, eu estou no nível C e no último funcionamento da tabela, 16. Pronto. Com essas mudanças, eu sei que no STEP eu vou ficar tipo C19, não é isso? Só isso. Não há um reposicionamento, não há mais nenhum ganho, né? Nem um avanço na tabela, não é isso? Parou, não é isso? Não vou ter, por exemplo, por mais cursos, por mais qualificação que eu vou ter, só vou poder realmente ganhar algo por ocasião do RSC que isso saia mesmo. Por favor, né? Explique para mim e para muitos que estão na mesma situação. Pronto, o bloco de perguntas se encerrou. Eu vou só ler aqui as próximas pessoas, a Zuene e a Toninha da Mata. Agora a Vânia vai responder, tá, Vânia? Tá. Aquela tabelinha vai dar para... Tá, eu vou... para responder a pergunta da companheira lá, Sara, que pediu para eu desenhar, eu vou mostrar aqui a tabela como é que vai ficar, mas deixa o pessoal chegando aí, enquanto isso eu vou responder as outras, tá bom? Vamos lá, Gideano. O seu caso, meu filho, é o melhor que tem na nossa tabela. Hoje, ele vai chegar em janeiro com 18 meses. Se não tivesse mudado nada, ele subiria um nível em janeiro. Como em janeiro já não é mais 18, são 12, e você vai ter 18, você vai subir um nível em janeiro, e os 6 meses a mais você vai guardar, e daí 6 meses, quando for no meio do ano, você sobe outro. Você entendeu? Então a gente sobe. O que você tem de tempo de serviço, gente, no geral é o seguinte, Silêncio, gente. O que você tem de tempo em janeiro, se for mais de 12, você já sobe em janeiro com 12 e guarda o restante, e aí é só somar mais 12, levando em consideração o que falta do que você guardou. Se você ainda não tiver 12, é só o que falta para chegar em 12. O que eu falei que é o pior cenário é quem completa 18 em dezembro, porque em dezembro sobe e chega em janeiro sem nada guardado para começar do zero. Mas também não é um cenário ruim, porque a gente mudou. Não, ele é janeiro, ele falou que... Hã? Ah, te pagou 3 cervejas, pronto, ganhou 3 cervejas. Então assim, gente, a gente conseguiu, na regra de transição, usar todo o tempo que a gente tem para subir e para depois armazenar e guardar para frente, certo? Os vigilantes, companheiros, vamos só... não é essa, é uma que tem... próximo slide, próximo. Aí, esse aí. Vou dar um mérito desse conteúdo aqui, é da Claudinha, viu? Eu só copiei e colei aqui no negócio, que eu vou pro fórum da CIS, daqui eu vou pro fórum da CIS. E eu vou apresentar um slide lá, a Claudinha gentilmente me cedeu o material que ela tinha. Deixa eu explicar aqui, Sara, não só para a Sara, para a companheira que perguntou se ela está no final da carreira, certo? Nossa tabela era isso aqui, ó, né? Do 1 ao 4 de padrão de capacitação, do 1 ao 16 por nível, por mérito, certo? Nós estamos transformando agora numa tabela que vai do 1 ao 19. Por que 19? Porque embora os níveis que a gente tinha, era para contemplar os 16 padrões por mérito que a gente tem em cada nível de classificação,
mais a capacitação que a gente tinha nessa escadinha, certo? Então, gente, olhando essa tabela é direto. Olha, eu estou no 9. Bom, eu sou 9. Mas eu já fiz capacitação, eu estou no padrão 1. Se eu estou no 1, eu não tenho capacitação nenhuma. Não fiz nenhuma. Não é que eu não tenho, eu não fiz. Não apresentei. Que nem o Doni lá. Até hoje está no 1. Presta atenção. Não é por falta aqui da companhia dele falar que ele tem que se mexer e largar o movimento sindical e fazer as coisas, tá? Então até hoje ele está no 1, certo? Se eu estou no 1, eu vou do 9 direto para o 9. Porque eu não tenho capacitação nenhuma. A partir daí, eu posso fazer capacitação acelerar ou eu posso esperar de ano em ano e vou subindo. Se eu estou no 9, mas eu tenho uma capacitação, ou seja, sabe lá no contra-cheque, aquele lugar lá que tem 109, se eu estou no padrão 9 é 9, 109, 209, 309, 409, é lá que a gente vê o padrão que a gente está. Se eu estou no 2, no 209, então eu já estou aqui, eu desci uma escadinha, então eu vou pro 10. Se eu estou no 309, cadê o 309? Está aqui, eu vou pro 11. E se eu estou no 409, eu vou pro 12, direto e reto, sem o que a gente falou que é a transição. A transição faz o seguinte, eu estou lá no 9 e tenho 4 capacitações, vou pro 12. Se eu tenho 4 capacitações, significa que eu tenho certificado para acelerar 3 vezes. Eu já tenho, porque eu já estou no 4. Se eu tenho 10, aí, além de ter o certificado para acelerar 3 vezes, para cada vez que eu acelero, eu tenho que ter 5 anos de serviço, de trabalho na instituição. Se eu tenho 5 anos e conseguir chegar no 4 em 5 anos, apesar de que não dá, né, porque são 18 meses, mas vamos supor, eu vou acelerar mais 1 na transição. Se eu tenho 10 anos de tempo de serviço, eu já acelero mais 2. Do 12 eu vou direto 12, 13 por 14. E se eu tenho 15 anos, eu já posso acelerar os 3 e vir direto para 15. É isso a transição, certo? Essa transição que vai ser regulamentada através de decreto. Se o MGI não jogar água na nossa sopa e no nosso... certo? Então agora, respondendo a pergunta, só para terminar, respondendo a pergunta da companheira que falou do 19. Se eu estou aqui, a companheira chegou, acabou. Aqui nessa tabela não acontece mais nada. Aí o que eu posso fazer? Posso me capacitar? Posso, mas é só por capacitação. Agora, a capacitação que eu não utilizo para nada serve para pontuar no RSC, certo? As qualificações, os cursos que eu faço, por exemplo, eu entrei no mestrado, mas não concluí o mestrado. Fiz um monte de disciplina isolada, eu fiz um monte de disciplina e não defendi. Tudo isso vai pontuar no RSC, certo? Se eu fico todos os dias aqui no Congresso e recebo certificado, vai pontuar no RSC. Se vocês são, para quem está nos conselhos, eu estou dando alguns exemplos, porque muita coisa pontua, tá? Se eu escrever algum artigo enquanto eu estava fazendo algum curso, vai pontuar. Se eu tenho um livro escrito, vai pontuar. Muitas coisas pontuam. Tempo de serviço público vai pontuar no RSC. Só o tempo de serviço já vai pontuar. Oi? Quem exerce função de gestão vai pontuar. Quem está dentro de qualquer conselho vai pontuar, mesmo que seja o conselho do departamento, conselho universitário, conselho de graduação, qualquer conselho, titular ou suplente vai pontuar, certo? Então, tudo que eu me qualificar e me capacitar, que não me dê para andar na tabela, porque eu já estou no final de carreira, no final de tabela, não é no final de carreira, vai servir para pontuar para o RSC. Então, além dessa tabela, o que nós mais temos? Nós temos o incentivo à qualificação, que caiu a correlação indireta, então agora eu posso fazer o curso que eu quiser, que mais me satisfaz, que eu vou obter o mesmo percentual de quem faz os cursos que são correlação direta, certo? E eu posso ter o RSC superior ao curso de qualificação que eu tiver. Se eu tenho... Como é que funciona o RSC? Se eu tenho ensino médio, eu posso requerer o RSC de graduação. Ah, mas aí vai morrer, Vânia, só um? Não.
Se eu fizer uma graduação, porque é o que a gente quer, que as pessoas continuem estudando, aí eu faço uma graduação, eu posso requerer o RSC de especialização. Quando eu fizer a especialização formal, que eu tiver o certificado, eu posso requerer de mestrado. E assim por diante até chegar no doutorado, tá certo? Então é isso que nós conquistamos nessa greve, não foi pouco. Eu estou para dizer para vocês que além do reajuste salarial que a gente não tinha há 6, 7 anos, né? A gente conquistou o RSC, que para quem, dependendo de onde você estiver, no mínimo você vai ter 15, 20% de reajuste no salário base por conta do RSC. Então é o seguinte, não é qualquer coisa, gente. A gente não vai permitir que o governo nos passe a perna e não implemente isso no próximo ano para a gente começar a receber em 2026. Continuando as perguntas, depois eu volto no RSC. Os vigilantes, gente, tem sempre uma confusão. Os vigilantes não passaram de C para D. Não passaram de C para D. Os vigilantes, na época do enquadramento do PCCETAI, lá atrás, quando a carreira foi feita, os vigilantes já foram enquadrados no D. Eles eram nível médio, com os mesmos requisitos do auxiliar, isso aí vocês têm razão, eles tinham os mesmos requisitos do auxiliar administrativo, até não era do técnico, porque o técnico de enfermagem é nível médio, né? Eles tinham o mesmo requisito do auxiliar administrativo, só que como o PCCETAI, ele não trabalha só com a escolaridade, ele trabalha com requisitos de periculosidade, de várias outras idades, os vigilantes foram enquadrados no D, eles não vieram depois. Essa é a pequena diferença que a gente tem quando a gente vai discutir a racionalização, porque nós estamos falando hoje de todo mundo já está no PCCETAI, já foram enquadrados dentro dos níveis ali de classificação, e a gente está falando de mudar as pessoas de nível de classificação. Os vigilantes não foram mudados, eles foram já colocados no D quando foi criado. Aí a gente pode dizer, esse enquadramento foi errado? Ficou gente para trás? Com certeza, o enquadramento foi errado, ficou gente para trás. Se a gente tivesse lá atrás feito alguns movimentos, talvez a gente tivesse conseguido trazer outros cargos que a gente não trouxe, tá? Mas aí é fazer balanço e aquilo, né? Zé, sobre o STF. O STF pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava o negócio daquele, todo mundo de surpresa. Não sei o que foi que eles resolveram. Acho que estavam limpando a gaveta. Estou limpando a gaveta aqui, em vez de jogar as coisas fora, né? O STF podia fazer que nem a gente faz quando limpa a gaveta, joga as coisas fora, né? Não, vamos aprovar isso aqui, estava na gaveta. Significa o quê? Pode mudar a nossa carreira? Pode. Pode mudar toda a carreira do Serviço Público Federal, não só a nossa, porque nós temos PCCETAI, mas tem outras carreiras outras categorias com outras carreiras. Porque hoje simplesmente o STF disse assim, olha, é possível, não é inconstitucional contratar pelo CLT. Agora, para isso não é automático. Aí teve gente que me perguntou, então esses cargos amplos a universidade pode contratar pela CLT? Não, gente, não é bem assim também o negócio. Tem que ter lei, tem que passar pelo Congresso, não teve a lei da IPSER, vamos pegar a IPSER como exemplo. A IPSER não teve que ter uma legislação própria para dizer que tinha uma outra empresa com outro tipo de contratação dentro dos hospitais? É o que vai ter que ter para as universidades. Vai ter que ter uma legislação dizendo que pode ter dentro das universidades outro tipo de contratação. Qual é essa contratação, de que forma que vai ser, papapi, papapá. É um processo que isso está atrelado à reforma administrativa que o governo tenta, que vários governos já tentaram passar e que já estão falando de novo dela, que a gente até hoje conseguiu segurar. Mas na reforma administrativa pode ter uma parte dizendo que a contratação vai ser por CLT. Aí o que acontece? Acontece que quem for contratado por CLT vai estar numa carreira diferente da nossa. Aí já começa a piorar o que já está ruim, certo? Que é o que lá, né, o Zé é da época de que... o Zé não é nem da época do PCCETAI, o Zé é da época do PUCS, né, Zé? Em 87. Eu entrei na instituição, na universidade, em 87, gente, faz as contas aí, certo? Eu entrei em 87, quando eu entrei, em dezembro de 87, estava sendo pago
depois de uma greve enorme, a tabela do PUCSE. Foi quando se conquistou a tabela do PUCSE. Porque antes a gente tinha as fundações e as autarquias. Tinha gente que tinha fundação e autarquia. Lá atrás, eu lembro que o meu contra-cheque veio zerado, mas teve muita gente que recebeu retroativo assim. Foi um pulo que a gente deu, foi uma conquista enorme o PUCSE e depois outro PCCetário. Houve uma época que a gente tinha os dois regimes dentro das universidades, mas isso depois foi mudado e todo mundo foi para o RJU. Agora o que a gente está fazendo é o retrocesso, é isso. Pode, Zé, a gente tem que se debruçar, só não tivemos tempo de fazer isso ainda porque a gente está correndo atrás dos grupos de trabalho, é muita coisa, mas a carreira ela pode ser toda deteriorada, porque nós que já estamos na carreira não muda, não tem esse negócio de vocês não. Agora, a partir se a gente consegue, se o governo consegue aprovar uma reforma administrativa que com esse tipo de contratação e com outra carreira, nós podemos ter no futuro bem próximo os colegas sendo contratados em outro regime, em outra carreira, e vai acontecer o que acontece dentro dos hospitais, gente. A gente tem aqui do lado as coisas acontecendo. Os trabalhadores que estão recebendo mais do que os servidores do RJU, e pode ter momentos que o RJU vai ter maior e eles menor. Essas coisas podem, essa balança pode... Por que a gente está com um salário muito menor? Nós ficamos 7 anos sem reajuste, e eles não, né? Aí tem muita gente que fala, é melhor ser seletista. Será que é? Então, assim, é muito esse tipo de coisa, assim, é que o seletista, você sabe, mas tem o fundo de garantia, porque a gente sai sem nada. Só que o seletista sai ao bel prazer do patrão, certo? É desse jeito. Então, a gente tem que ponderar, mas com certeza é uma briga que a gente vai ter que comprar. O Supremo fez um desserviço para o serviço público, né, na precarização, ajudando a precarização, e o nosso trabalho agora é impedir que a reforma administrativa nos atinja e fique pior do que já está. Acho que é isso. Se ficou alguma coisa... O próximo a perguntar é o Lazuli, e já prepara a Toninha da Mar. Obrigada. Queria primeiro agradecer a explicação. Eu sou Lazuli, né? Faço parte do DC da UFCA. Eu queria fazer uma pergunta, pode parecer meio besta, porque eu não sou TAI, não sei muito bem como é ainda a questão dos servidores, mas eu queria entender um pouco melhor essa questão histórica de como foi esse desmonte da carreira TAI para que hoje tivesse tantas outras funções como segurança, como, enfim, essas outras funções que antes eram funções dos técnicos administrativos, mas que agora são as empresas privadas. Terceirização. Isso, exatamente. Entendi. Aí eu queria que tu pudesse fazer esse apanhado histórico, assim, com os governos, como isso aconteceu e tal. É isso. Obrigada. Toninha, quer fazer agora a sua pergunta? Bom dia a todos. Bom dia, Vânia. Um prazer estar aqui, né, com a gente, aqui no Ceará. Conheço a Vânia desde a implantação do PCCetário, né, que eu fui membro da comissão do enquadramento e fui membro da comissão interna de supervisão. E na época a gente já tinha esses problemas. E a minha preocupação, Vânia, é porque nós vamos continuar com os mesmos problemas, entendeu? Que é a questão não só dos auxiliares de enfermagem, né? Aqui eu estou falando porque eu sou auxiliar de enfermagem, com vários cargos que estão com esses problemas da racionalização, que tem os motoristas, que na época a gente recebeu vários, digamos assim, processos, os motoristas cobrando em relação, porque os vigilantes foram enquadrados no PCCetário na classe D e os motoristas, por terem o mesmo risco de vida, né, o mesmo risco, periculosidade, essas coisas que foram, na época, um dos critérios, né, para a implantação, e a escolaridade. E os auxiliares ficaram para trás, como os motoristas, como os auxiliares administrativos, pela questão dos mesmos fazeres, que a gente sabe que são os mesmos. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, em relação a esses cargos, os auxiliares, que é o cargo que está em extinção,
não terá mais concurso para esse cargo, a gente sabe, não tem. Dentro das universidades não haverá mais. E isso vai levar em conta em relação à racionalização. E outra pergunta em relação ao RSC, que é o que me fazem dentro lá do meu setor, perguntando, olha, você, quando tiver alguém a oportunidade, pergunte, porque é muita informação. E as pessoas perguntam o seguinte, dentro dos critérios do RSC, que a gente sabe que vai ter a formação, vai, como você já falou aqui, a pontuação pela questão da idade, né? Tem a questão de comissões e tem vários critérios. Mas fecha na chefia, uma das perguntas que me perguntam quase todo dia, fecha na questão do processo do RSC. Já houve essa discussão se no final do processo vai fechar na chefia? É só essa a minha pergunta. Você fala se fechar na chefia para conceder o RSC. Tá, era isso que eu tinha que ter falado na primeira parte. Obrigada, Toninha. São só os dois? Eu vou começar, porque aí a sua é bem mais política. A sua pergunta é bem mais... sobre a racionalização, companheira. Para a gente mudar cargos ocupados de nível de classificação, a gente tem encontrado resistência desde 2005. Isso dos cargos que estão ativos. Os cargos extintos, o governo quer nem ouvir falar. É o seguinte, para o governo, cargo extinto é cargo morto. Não é que as pessoas estão mortas, o cargo é morto. Por quê? O cargo é extinto, a pessoa sai, aquela vaga some. Porque você não adianta mudar, a vaga some. Então o governo quer nem ouvir falar do cargo extinto, certo? O auxiliar administrativo, ele não é cargo extinto, ele é um cargo que está vedado o provimento, certo? Com no decreto que foi lá, acho que foi o Temer, o Bolsonaro, sei lá quem é que foi. E Michel Temer, olha só, como é bom. Você foi, né? De janeiro de 2018, Michel Temer. Então, não são cargos extintos, mas mesmo esses cargos, a gente só conseguiu trabalhar com os vagos, transformando. E transformando como? Por exemplo, os cargos de auxiliar administrativo que estavam vagos, eles foram transformados em D. Mas como que eles foram transformados? Assim, a cada 3 cargos de D, transformou em 2,2 cada 3 cargos de auxiliar, que é em C, transformou em 2 cargos,2 do cargo em D. Por quê? Para não ter impacto orçamentário. Porque você trazer as pessoas, todos os cargos de 1 para 1, significa que tem que ter orçamento, porque os salários são diferentes. Então, foi dessa forma que foi feito. Nós queremos justificar que os fazeres do auxiliar já está em D, não só de auxiliar, como de outros cargos, e, portanto, tem que ser trazidas as pessoas também. Só que isso é uma briga com o governo, a briga orçamentária. No nosso entendimento, é só orçamentária. O governo vem com o empecilho da história do provimento derivado, que ele diz que não pode. Só que lá atrás, o judiciário fez e o judiciário pôde. Então, a gente tem todos esses argumentos, mas a gente não consegue. Aí, às vezes, as pessoas falam, pô, mas a Fazubra não briga? Gente, não é isso. A gente sabe que numa pauta, a gente tem pauta que a gente avança pela força do movimento, e o RSC é o exemplo de um. Por quê? Por que eu vou dizer? Vou fazer aqui um parênteses. Porque a nossa greve não acabava. O governo aumentou, a gente começou com 9 dividido em 2 anos, 4,5 e 4,5. O governo aumentou um pouquinho, a greve não acaba. Rodada de norte a sul do país, a greve continua. E vai, e vai. O governo chegou a 9,5 e aumentou o STEP. A greve não acaba. Então, eu acho que o governo, o que precisa para acabar a greve? Né? O que precisa? Aí foi aí que ele avançou. Porque até a penúltima reunião de negociação, o governo não concordava. E quando eu falo governo é o MGI, não concordava com o RSC. Não concordava. Quem estava na mesa sabe. Na última reunião que ele veio com o RSC e os 2 STEP. O STEP foi na última também. Os 2 índices do STEP. Isso acabou com a greve, porque só o reajuste não acabava. Então, por isso é uma pauta que a gente veio brigando, e a força da greve fez essa pauta avançar.
Agora, qual que é o problema que a gente tem da racionalização? Eu vou ser muito claro com vocês, porque eu sou do nível C, eu sei qual que é. Ah, o nível C está unido, mas é o nível C. Eu pergunto para vocês agora, se a gente hoje deflagrar uma greve pela racionalização, será que a gente mobiliza toda a categoria que a gente mobilizou na greve pela carreira? Porque é pauta fragmentada, gente, é pauta que atinge uma parte da categoria e não atinge outra. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer um movimento grande de unificar uma greve grande para a gente conseguir a racionalização. E aí eu vou dizer para vocês, eu posso apanhar, mas eu digo isso agora em toda live que eu estou, para Vânia, não estou dizendo que é meu grupo nem nada, a minha opinião particular de quem está neste debate desde 2005 é de que a maior possibilidade da gente avançar nisso é os percentuais de correlação, numa próxima greve, infelizmente numa próxima. É a única possibilidade? Não. Estou dizendo que nós vamos deixar de brigar pela racionalização? Não. Mas para mim é a melhor opção que a gente tem hoje possível. E atinge todo mundo, independente se é cargo extinto ou não. Porque se a gente muda a correlação, pega aposentado, pensionista, cargo extinto, cargo ocupado, todos. Então é nisso que a gente tem que brigar e é nisso que a gente tem que focar. E a próxima greve nossa, a próxima campanha salarial tem que ser o carro-chefe dessa greve. E nós não podemos permitir que ninguém, nem de dentro nem de fora da nossa categoria, jogue contra isso, porque isso é um direito da nossa categoria. Para não dizer que eu estou abandonando a racionalização, não estou. Nós vamos continuar pentelhando o governo e brigando até o final para trazer os cargos ocupados. Mas para mim é dessa forma que a gente vai conseguir avançar. E para fechar a terceirização, você perguntou do RSC. O RSC é o seguinte, gente, eu tinha esquecido de falar na primeira. A proposta é uma comissão de implantação de RSC dentro de cada instituição. Não teve a de enquadramento? Vai ter uma de RSC. A de enquadramento foi provisória, porque era só enquadrar. O RSC é permanente. Assim como a gente tem a CIS, que vai fiscalizar, nós vamos ter que ter uma comissão de implantação de RSC, que vai ter a participação da administração e do movimento sindical. Então, todos os processos de RSC vai passar por esta comissão. E aí, se não teve acordo na comissão, tem a CIS para poder fiscalizar e o Conselho Universitário para poder recursar. Mas vai ter uma comissão paritária, porque nós não vamos deixar na mão de chefia dizer se você tem direito a RSC ou não, né? E não é falando mal de chefe, porque tem chefe que é legal, mas tem chefe que não é, independente de que categoria for, né? Porque a gente também conhece muito o TAI aí, que quando chega na chefia, né? Aí só o Paulo Freire que explica, né? É só Paulo Freire que explica, né? Que quando a educação não é libertadora, né? O opressor, o oprimido quer ser o opressor, é isso, só isso que explica. Sobre a terceirização. Gente, a terceirização, a gente vive esse processo de terceirização não só nas instituições federais de ensino, em todo o serviço público. Começou com o Fernando Henrique, mas infelizmente foi aprofundado por todos os governos que passaram. E aí pega o primeiro Lula, o segundo Lula, a primeira Dilma, aí vem as escrotices que a gente passou, e aí Lula de novo. Nenhum governo, mesmo os governos de frente popular, se debruçaram sobre essa pauta de acabar com a terceirização. E hoje ela está cada vez maior. E aí, hoje inclusive já tem legislação que diz que você pode terceirizar tudo dentro da instituição. Porque antes eram os cargos de apoio, depois subiu. Se você pegar, agora não, agora só você pode terceirizar praticamente tudo. A gente tem os cargos de assistente de administração sendo contratado através de fundação, dependendo de cada instituição, e é o que a gente tem brigado, e eu acho que a nossa briga vai ser eterna. A gente tem tido muito sucesso, eu vou dizer que nenhum sucesso, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de brigar. E a precarização do serviço público, ele se passa pela terceirização. Porque você paga, já ficou provado que o salário de um terceirizado é uma miséria, mas o que o governo gasta com a terceirização é uma fortuna. Porque ele paga 3, 4 vezes mais para o trabalhador ser explorado. E a gente não consegue avançar nisso. Por quê? Porque a gente tem um Congresso conservador
um Congresso cada vez mais de direita, que cada vez piora mais, certo? E que está ali para defender a pauta dos empresários. Os caras, você acha que os caras querem deixar de mamar nas tetas do governo? Eu pego lá, além do que, ainda é assim, é tão escabroso, né? Que é difícil a gente ver um governo. É que o governo Lula é um governo de frente popular, nem popular é, né, gente? É um governo de frente ampla, amplíssima, e a gente sabe por que a gente defendeu esse governo, não vou precisar entrar nisso agora. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a exploração é tão grande que é difícil você ver um governo progressista defender essa exploração, porque além de tudo, do custo, ainda essas empresas abandonam os terceirizados, eles decretam falência, somem, deixam os terceirizados sem salário, à míngua. Então é tudo isso que a gente passa, eu acho que aqui, em todo lugar, em todo o país, né? E a nossa luta sempre vai ser contra a terceirização. E o duro que eu, vou ser muito sincera, avançar num congresso que a gente tem aí, a gente não avança. A gente tem que mudar muito este congresso, a gente tem que mudar muito o perfil do legislativo para que a gente possa alterar essa legislação. Enquanto isso, a gente briga e faz as nossas lutas, né? Gente, eu acho que é isso. Eu agradeço e estou à disposição, vou ficar o congresso todo, me convidar para o congresso todo. Eu brinco, eu fiz um sacrifício enorme ficar aqui no Ceará até o final dessa semana. Eu fiz tanto sacrifício que eu vou estender mais 2 dias, vou sair daqui, vou para o hotel, vou ficar aqui. E eu estou à disposição para responder a pergunta que vocês fizerem aqui pelos corredores. Vânia, eu sou assim, como é que eu vou ficar? Eu respondo, tá bom? Pode me procurar, que eu estou à disposição. Gente, muito obrigada, viu? Agora